Então vamos lá, iniciando a aula de hoje. Hoje nós vamos ver o desenvolvimento ágil, né? O tipo de hoje é o ASD, Adaptive Software Development, desenvolvimento adaptável de software. Então ele foi criado, né, por Sam Bayer, né, e James Highsmith, conhecido também como Jim, em 1997, né? Existe uma página da ASD em que vocês podem acessar para verificar sobre alguns métodos. Ele coloca lá todos os ciclos e as fases de desenvolvimento que usa com o ASD. Então, a metodologia ASD, ela tentou melhorar, né, o desenvolvimento das metodologias ágeis. Ela, de alguma forma, né, ela tentou manter um tempo melhor de desenvolvimento, né, porque eram muito demorados, e sempre agregar um valor ao cliente. E sempre as metodologias ágeis, elas vêm com essa ideia, né, de entregar mais rapidamente o produto, né, de software aos clientes. E não deixar tanto tempo ocioso, né, por essa demanda, esperando por muito tempo. Dentro do ASD tem essa questão da emergência e a complexidade. Então, independente da complexidade do projeto, há o desejo de que a entrega seja rápida. Por falta de experiência, os administradores podem definir um espaço curto de tempo e, consequentemente, terá um projeto sem qualidade. Então, existe muito essa questão de você não ter noção do que é que deve ser entregue, né? De quanto tempo aquilo deve ser entregue, não ter um planejamento correto. E muitas vezes você define um prazo curto quando você sabe que precisa de um tempo maior para o desenvolvimento e que você tem um produto de qualidade. Então envolve várias fases durante esse processo, desde o levantamento de requisitos, a preparação dos modelos a partir da prototipagem, a questão também de começar a desenvolver até chegar à entrega. Então, os gerentes de TI, eles acabam passando essas exigências aos desenvolvedores, que nem sempre têm voz ativa ou poder de decisão para argumentar sobre isso. Então, ocorre esse problema, né? Essa falta de comunicação entre gerente e desenvolvedores, e aí pode gerar prejuízo para o cliente final, quando ele deseja receber um produto e que não vai chegar ou que chega nas mãos dele sem qualidade. Na SD existe esses três ciclos, né, que é bem conhecido como o de especulação, colaboração e a parte que se aprende, a aprendizagem. Então, essas três fases são trabalhadas dentro do ASD. Na especulação, ele observa, indaga e pesquisa. Ele vai entender o que o planejamento não dá a ideia de tudo que irá acontecer conforme previsto inicialmente. Então, na verdade, o especular é você entender o que é que vai ser feito, como é que você vai fazer e levantar os questionamentos para poder fazer o planejamento. Então, ele estimula muito a criação de um conjunto de regras e metas que muitas vezes precisam ser modificadas ao longo do desenvolvimento. Essas modificações, como a gente viu em outros métodos, né, elas podem acontecer durante o desenvolvimento sem acarretar em prejuízo, desde que isso seja planejado, que não seja feito de forma solta. Então, muitas vezes, esse planejamento, né, ele é uma forma de organizar o processo, mas não quer dizer também que só porque eu tenho um planejamento vai dar certo, né? O planejamento, ele é uma questão de organização e que você no final, no futuro, tenha mais produtividade e é uma forma também de você ter algo de maneira positiva. O segundo é o de colaborar, né? A colaboração. Ele traduz-se no ato de criação e manutenção de elementos de software capazes de atender às emergências por parte do cliente, ou seja, são verificadas o quê? As prioridades do cliente. Quais são as principais funções que ele pretende receber? Quais são as principais funções mais importantes? Então,
são observadas as prioridades, as emergenciais, para que chegue mais rapidamente ao cliente. Isso aí o gerente de projeto, junto com os stakeholders, eles conseguem fazer essa organização, né? Sabendo o que é de prioridade. Então, a colaboração ela tende a organizar o desenvolvimento de forma que permite que as funcionalidades sejam realizadas em ordem de utilização e suprindo as necessidades mais urgentes, ou seja, ele vai olhar quais são as prioridades, sempre ele procura as prioridades. Então, o principal produto que deve ser desenvolvido é esse, então vamos para esse porque é o que ele está precisando inicialmente, o que é que meu cliente está precisando inicialmente, então é feito dessa forma. Por último, eu tenho a aprender, né? Com o andamento do projeto, o desenvolvedor passa a conhecer os desejos do cliente, adquirindo experiência e domínio do assunto, além de conhecer antecipadamente os próximos passos a serem desenvolvidos. Então, as pessoas envolvidas, né, na equipe de desenvolvimento desse software ou de qualquer outro produto que use o ASD, ela passa a ter uma experiência maior sobre o que é que o cliente está desejando, como é que ele quer que aquilo seja feito, né? E ele passa a ter ele passa a fazer parte do ambiente de negócios do cliente, ele passa a conhecer o que realmente o cliente está querendo, quais são as etapas que vão ser desenvolvidas, para que lado eu posso caminhar para começar meu desenvolvimento. Então, ele consegue fazer esse planejamento a partir do momento que ele conhece o ambiente. Quando você desenvolve qualquer produto, você desenvolve para alguém. Então, nem sempre o desenvolvedor, a equipe de desenvolvimento, ele tem um conhecimento prévio do que é que vai ser aquele software. Por exemplo, ele vai desenvolver para uma farmácia, mas ele não sabe como funciona exatamente os processos da farmácia. Ou ele vai desenvolver para uma clínica. Ele não sabe exatamente, ele tem uma visão ali por cima, mas ele não sabe os processos. Então, ele aprende o domínio, né? Ele domina a situação e aprende com mais experiência sobre os processos, o fluxo dentro da empresa. E nas fases, né, de desenvolvimento de um projeto de software com ASD, elas são divididas em 10 fases. A gente vai começar aqui pela primeira, que é a fase 1. Na fase 1, ele vai listar os requisitos funcionais e não funcionais em forma de histórias. Então, quem trabalha aqui é o gerente de TI, né, e os stakeholders. O analista de negócio e engenheiro de requisitos também pode participar. Então, uma reunião também não é suficiente e outras vão acontecer durante o processo. Então, a primeira etapa é aquela questão de você conhecer quais são as principais funcionalidades. Os requisitos funcionais, como ainda não foi falado, mas são relacionados a funcionalidades do sistema, por exemplo, cadastrar paciente, cadastrar médico, realizar consulta, agendar consulta. Então, essas aí são as funcionalidades que eu estou listando aqui aleatoriamente de um sistema, né, de clínica. E as não funcionais são aquelas que estão envolvidas com o comportamento do sistema, por exemplo, sobre quanto tempo ela vai estar, sobre disponibilidade. Então, o sistema web vai estar disponível 24 horas por dia. Sobre usabilidade, o sistema deve ter uma interface fácil para que os usuários finais tenham facilidade no uso. Então ele envolve, né, os não funcionais são sobre o comportamento. Tem uma lista de não funcionais, aqui eu listei só alguns. Então nesse momento são definidos esses requisitos. Então ele consegue conhecer sobre as funcionalidades e consegue também saber sobre o comportamento do sistema, como é que ele vai funcionar. Na fase 2, né, os requisitos já são separados por prioridade, então é verificado quais são os mais importantes, né, para começar o desenvolvimento, com o objetivo de detalhar mais e confrontar com as histórias de usuário. Então, as histórias de usuários que já foram levantadas são verificadas e vê se bate com os requisitos de prioridade que foram definidos na fase 2. Na fase 3, né, iniciam-se os protótipos. Então, eu já tenho os requisitos, eu já sei como vai funcionar,
eu já tenho ideia de como é que vai ser esse software, e aí eu desenvolvo os primeiros protótipos para ficar melhor para o entendimento de equipe, de stakeholders, de todos os envolvidos no projeto. Então os requisitos são modelados, né? E pode-se utilizar também a UML por meio de diagramas. Então os diagramas de caso de uso, de sequência de classes, podem ser utilizados também para o reconhecimento, para que a equipe entenda melhor como é que vai se dar o fluxo de informações dentro do software. Na fase 4, ele estabelece um cronograma de desenvolvimento, observando as funcionalidades de prioridade. Este planejamento formaliza custos, prazos e quantidade de pessoas envolvidas, além do ROI, retorno de investimento, a ser apresentado para o cliente. Então ele continua agora ainda com a parte do cronograma. Então, que parte vai ser desenvolvida e quanto tempo vai ser desenvolvida aquela etapa. E também são identificadas quais são as pessoas que vão estar envolvidas naquela etapa do desenvolvimento. Ele também fala aí do termo ROI, né? Retorno do investimento. Então, o retorno de investimento, eu vou falar aqui só uma definição rápida, ele é a quantidade de dinheiro ganho com o resultado do investimento e a quantidade de dinheiro investido. Então, o ROI é calculado, né, para saber quanto sobre o retorno do investimento, quanto que foi investido e quanto que eu vou ter de retorno, e são apresentados também para o cliente. Na fase 5, eu tenho a reunião de lançamento, o início de desenvolvimento, ou seja, na fase 5 é aquela hora que inicia-se de fato o desenvolvimento diante de todo o material que eu já levantei até agora. Então, são utilizados os planejamentos feitos até agora, tudo que foi feito, todos os protótipos. Também pode ser realizadas as modificações e observadas também ambiguidades nesse levantamento que foi feito até agora. Por exemplo, tem alguma funcionalidade que não era necessária, tem alguma funcionalidade parecida com outra que pode ser eliminada. Alguma modificação pode ser realizada porque deu conflito em alguma etapa. Então, dá para ser feita nessa fase 5, né? Quando você de fato vai para o desenvolvimento. Na fase 6, diante da reunião do lançamento, pode acontecer algumas críticas, né, que aconteceu na fase anterior na reunião. E aí elas podem ser revistas, elas são revisadas. E aí algumas críticas elas podem ser apontadas, né, como foram apontadas na reunião anterior, e pode ser discutida, e aí existe mais uma revisão dos requisitos. Se de fato é necessário fazer daquela forma ou se deve alterar. Na fase 7, como teve essas modificações, então o cronograma ele é modificado novamente, os requisitos também são revistos e são divididos por período de tempo, já que como as entregas precisam acontecer para o cliente, é necessário que faça esse planejamento. E dessa forma a gente consegue garantir que a entrega seja realizada de forma gradual, ou seja, sempre vai ter uma entrega, sempre vai ter uma versão para o cliente de forma rápida. É uma das coisas que são faladas durante todos os processos de desenvolvimento ágil. Essa questão de eu ter a informação, de eu ter como fazer essa entrega mais rapidamente para que o cliente use o sistema, né? A entrega interativa. Na fase 8, dedicada à divisão de tarefas, no plano de interação mostrou quais as contribuições de cada desenvolvedor ao longo do projeto. É possível haver modificações ao longo do tempo e ser ajustadas, então o software já está em produção. E nessa fase, como foi dito aí, né, pode haver as modificações sem prejuízo. Todo mundo sabe em que etapa já está, é conhecido os membros da equipe e em que fase cada um está, e aí pode ocorrer um planejamento sobre modificações do software sem prejuízo. Na fase 9 são realizados os testes manuais e automatizados, né? Trata-se de uma bateria de lançamentos no sistema para analisar como ele se comporta. Então, o software já foi produzido e agora já são realizados os testes. Esse teste ele pode ser implementado, né, como se fosse um programa que ele vai ler uma base de dados fictícia, uma base de dados qualquer, e aí o software, né, real vai estar recebendo essas informações. E aí ficam provocando erros, colocando informações
para que veja qual é o comportamento e qual é a performance do sistema. Esses testes que são feitos dessa forma são importantes para que você entenda que se acontecer tal informação X no sistema, a resposta já será aquela e não vai dar nenhum prejuízo para o cliente durante o uso. Na fase 9, na fase 10, entrega do software, né? O cliente avalia e recebe o termo de encerramento. Após essa conferência, dá-se início ao plano de manutenção, corrigir problemas no futuro e pensar nas novas versões do software. Nesse caso aí são verificados o futuro do software, o que é que vai ter de novas informações, as novas versões, quais serão os novos requisitos. Então ele fica meio que aberto, né? E a equipe está sempre acompanhando o sistema em si quando ele estiver funcionando. E a manutenção ela também acontecendo também, caso ocorra algum problema, ela também vai estar durante o processo da entrega, né? Durante a implantação. Então aí o novo sistema pode surgir, né? Caso pense aí nas novas versões ou não, só apenas modificações.